E aí, beleza? Jack Shephard é um médico cirurgião que acorda no meio de uma floresta densa tropical, meio desorientado, e olha para o lado e vê apenas um cachorro. Com esforço, ele se levanta e olha em seus bolsos e há uma pequena dose de vodka. Assim, ele começa a correr por entre a densa vegetação, movido por um instinto de sobrevivência, e ao sair na praia, ele vê o caos, pois os destroços do avião 815 da Oceanic, que ia de Sydney para Los Angeles, deixou várias pessoas espalhadas pela areia, fumaça subindo ao céu e gritos e choros dos sobreviventes. Jack segue seu instinto de médico e começa a ajudar os sobreviventes feridos, aplicando seus conhecimentos médicos com destreza e calma, apesar do caos ao seu redor. Ele ajuda Claire, uma mulher grávida de 8 meses, na sequência faz respiração cardiopulmonar em uma mulher chamada Rosie, que Boone estava fazendo errado, e também salva a mulher grávida e o garoto chamado Hurley da asa de um avião que desabou. Depois procura remédios para sua própria ferida. Assim, ele conhece Kate Austin, que parece ter um passado misterioso, e o ajuda a costurar seu ferimento nas costas. Charlie, um roqueiro britânico, e Saeed Farah, um ex-oficial do exército iraniano, tenta manter a ordem e fazer fogueiras para mantê-los aquecidos. Naquela noite, Jack tenta entender, contando para Kate como acha que o avião caiu, quando de repente ouvem um barulho vindo da mata, seguido de um zumbido, e todos ficam espantados ao olharem para a mata. E em um flashback, Jack ganhou a dose de vodka da aeromoça e conversou com Rose ao seu lado para fazer companhia até seu marido voltar do banheiro. Mas quando houve a turbulência do avião, algo aconteceu e o avião caiu. Kate teve que conseguir sapatos novos e viu John Locke, um homem mais velho com um olhar enigmático e com uma calma surpreendente diante daquele desastre. Enquanto o grupo luta para se organizar e lidar com a situação imediata, Jack decide que eles precisam encontrar o cockpit do avião, na esperança de recuperarem a caixa preta ou o transmissor de rádio para pedir socorro. Ele recruta Kate e Charlie para saírem selva adentro, deixando os outros sobreviventes na praia para cuidar dos feridos e montar um acampamento temporário. O trio enfrenta uma chuva densa, mas eventualmente encontram um cockpit, parcialmente suspenso em árvores, e dentro eles encontram o piloto ainda vivo, que está bastante ferido, mas revela uma informação complicada. O avião caiu mais de 1.500 milhas fora do curso original, e as buscas por sobreviventes provavelmente estão acontecendo no lugar errado. Antes que possam processar esta informação, algo aterrorizante ataca o cockpit, levando o piloto para uma morte certa diante dos olhos de Jack, Kate e Charlie. Eles fogem de volta para a selva com o som da criatura desconhecida perseguindo os três. Jack ficou para trás para ajudar Charlie a se levantar e Kate ficou em pânico no meio de árvores, mas deu de cara com Charlie mais tarde e foram atrás de Jack. Porém, só encontraram o piloto em cima da árvore e Jack apareceu vivo, ficando o mistério do que será a criatura que colocou o piloto naquela árvore. Jack pegou o transmissor e estavam voltando para o acampamento, mas Charlie escondia algo. Na verdade, no avião, ele estava com comportamentos estranhos e correu dos agentes para dentro do banheiro, revelando que era viciado em heroína. Porém, mal deu tempo de desfazer a droga no avião, que acabou caindo. De volta ao acampamento, Sawyer está em uma briga com Saeed, pois Sawyer suspeitava que ele derrubou o avião. Mas como Saeed fazia parte da comunicação do exército iraniano, deram a ele o transmissor para ele consertar, onde conheceu Hurley, que percebeu que era o cara mais simpático da ilha. Ele então conseguiu consertar o rádio, mas não tinha barras porque o sinal era muito fraco. Então seu plano era subir as montanhas para ver se conseguia pegar algum sinal. Porém, a bateria também estava acabando. Jack tinha mais sobreviventes para cuidar e não podia ir, e Kate o avisou que iria com Saeed para as montanhas. Assim, Jack pediu para Hurley procurar nas bagagens antibióticos para ele cuidar de um dos sobreviventes que estava em estado grave. E Charlie continuava com seu vício, mesmo nessa situação precária. E alguns casais tinham conflitos, como Jim, que tratava sua esposa Sam com indiferença, e Bonnie com sua irmã Sharon, que era a mais mimada por ali e não queria ajudar em nada. Assim, eles saíram juntos para subirem a colina e Sawyer resolveu ir junto. Então, mata adentro, eles ouviram o mesmo barulho aterrorizante, já acreditando que era a mesma criatura que tinha matado o piloto. O grupo correu e apenas Sawyer ficou para trás, e assim que a criatura apareceu, ele atirou nela, revelando mais um mistério da série, pois era um urso polar fora do seu habitat natural. Assim, perguntaram a Sawyer onde ele tinha conseguido aquela arma, e respondeu que pegou de um agente federal morto
aeroporto que estava levando um prisioneiro algemado, onde rolou outra discussão e Kate aproveitou para pegar sua arma, fingindo não saber usar, inutilizando a pistola. E em um flashback foi revelado que quem estava com o agente federal algemado ao avião era Kate, que acabou sobrevivendo à queda, já o agente era quem Jack estava tentando salvar. Então o grupo conseguiu subir um pouco mais a montanha e Said percebeu que tinha uma barra do transmissor e captou uma transmissão de uma mulher em francês pedindo ajuda. Sharon falava francês e traduziu a mensagem dizendo que ela estava sozinha, pois os outros com ela morreram por algo que os matou. E pelo contador que Said fez as contas, estava transmitindo a mesma mensagem por 16 anos. Na praia, o agente acordou e mostrou a Jack quem era a mulher perigosa que estava com ele. Agora Jack sabe que era Kate que estava presa. O grupo passou a noite na mata discutindo o que descobriram e um flashback, Kate Austin vivia fugindo e achou uma fazenda onde conseguiu comida e um emprego e ficou lá por 3 meses. Recebeu por isso, mas estava desconfiada e iria partir em uma noite. Mas o fazendeiro convenceu ela a ficar, pois no dia seguinte iria dar a ela uma carona. Mas na caminhonete ela começou a perceber algo estranho e o fazendeiro iria entregar ela para o agente federal por $25 mil. Kate não iria se entregar e fez a caminhonete sofrer um acidente, porém ao tentar salvar o fazendeiro, o agente federal a prendeu. E na ilha ela não revelou a Jack quem era por enquanto, e assim que ela foi ver o estado que o agente estava, ele acordou e partiu para cima de Kate, querendo enforcá-la. Jack apareceu, tirou ele de cima de Kate e depois disse a Kate que sabia quem ela era. No entanto, ele estava sofrendo demais e alguns queriam dar um fim misericordioso ao agente. Sawyer deu a arma para Kate fazer isso, mas ela não conseguiu. E quem atirou no agente, segundo ele, a pedido dele mesmo, foi Sawyer, que segundo Jack, agora ele iria morrer, mas sofrer ainda mais. Já o misterioso Locke conheceu Walt, que o ensinou a jogar gamão, dizendo ao garoto um segredo, que aconteceu um milagre com ele naquela ilha. E o Walt compartilhou que perdeu sua mãe. Mas Locke fez um apito e achou o cachorro de Walt, Vincent, e disse a Michael, o pai de Walt, que achou o cachorro, mas ele que deveria entregar. Uma oportunidade de ficar bem com seu filho, e assim Locke só ficou observando. Mas quando Locke acordou na praia, ficou assustado, pois conseguia mexer o seu pé. E naquela noite os sobreviventes ouviram um barulho estranho nos destroços do avião, mas descobriram que tinham javalis nesta ilha querendo devorar os restos dos que morreram. E Locke ficou animado com isso, pois no dia seguinte Hurley e Sawyer brigavam pela comida do avião que acabou e teriam que achar mais comida na ilha agora. Porém Locke mostrou que além de boa pontaria, entendia de caça e javalis, fora a sua coleção incrível de faca que todos poderiam usar para caçar. John Locke trabalhava em um departamento de inspeção de qualidade em uma empresa grande, mas era menosprezado pelo seu chefe, que achava que ele não era capaz de fazer coisas como querer viajar pelo mundo, e isso frustrava Locke. Mas ele tinha alguém, uma tal de Ellen, com quem ele falava no telefone, mas era uma mulher que ele pagava para ter atenção. Assim que Locke saiu para caçar, Michael e Kate foram com ele e seguiram o rastro do animal. Acharam os porcos, mas eles apareceram e vieram para cima deles. Michael acabou ferido e Locke levantou, e mesmo ferido foi até a mata, pois estava determinado. Só que assim ele deu de cara com uma criatura misteriosa que o observou, mas ela não o atacou. Mais tarde ele foi encontrado por Jack e Kate na floresta e ele tinha matado o javali. E naquela noite todos estavam fazendo um funeral para os sobreviventes. Michael agradeceu Locke por ter pego o animal para eles e foi revelado que Locke estava na Austrália para subir uma montanha, mas foi rejeitado pela companhia de turismo, pois mentiu sobre sua condição. Locke na verdade era cadeirante e ficou frustrado e iria voltar para Los Angeles, mas quando o avião caiu na ilha milagrosamente, começou a mexer suas pernas e andar, e logo já foi ajudar a salvar os sobreviventes, sabendo agora que aquela ilha tinha algo especial para ele. Jack foi chamado pois uma pessoa estava se afogando. Quando entrou na água, descobriu que era Bonnie tentando fazer a mesma coisa para salvar uma mulher que se perdeu, mas não conseguiu e tentou voltar para a água, mas acabou perdendo a garota. Se sentindo muito pressionado e culpado, Jack agora começou a ver seu pai na ilha, que aparecia e desaparecia. Kate percebeu que ele estava sofrendo de alucinações por não dormir, mas ele apenas a ignorou. Mais tarde, Hurley e Charlie avisou que a água estava acabando e queria que ele tomasse uma
decisão como líder, mas estava pirando em ver seu pai na mata e correu atrás dele. E ir atrás do seu pai quase o fez cair de um penhasco. Sua sorte é que Locke o encontrou e o salvou. E na praia os ânimos estavam à flor da pele, pois alguém roubou o restante da água do grupo e estavam desconfiados de Sawyer, mas ele não sabia onde foi parar a água. Em um flashback, Jack conversou com sua mãe e foi por isso que ele estava em Sydney, pois fez a viagem para trazer seu pai de volta, que teve um problema com bebidas em um hotel de luxo em Sydney e foi encontrado morto em um beco perto de um bar. Assim, Jack foi no necrotério identificar o corpo e isso já tinha deixado Jack bastante abalado. Porém, passou a noite na mata e encontrou o caixão de seu pai, o mesmo que ele teve problemas no aeroporto para despachar. Mas quando abriu, estava completamente vazio e com raiva destruiu todo o caixão. Mas voltou para a praia para colocar ordem nos sobreviventes e dividir a pouca água que encontraram. Porém, nessa procura maluca pelo seu pai, Jack achou água potável no vale e iria buscar com um grupo no outro dia. Sun estava se sentindo incomodada por não entender o inglês e ter só seu marido Jim para conversar. Mas em uma tarde sem motivos aparentes, ele foi para cima de Michael, o batendo na praia, e depois de quase espancá-lo, Said e Sawyer o tiraram de cima de Michael e o prenderam na fuselagem do avião. Said perguntou a Michael o que ele fez, mas explicou que nada e só estava achando que era por puro preconceito. Sun só ficou observando, pois ela era da alta sociedade e Jim apenas um garçom, mas isso não impediu que os dois se apaixonassem. O pai de Sun, um homem poderoso, permitiu que ele se casasse com sua filha, no entanto com uma condição: se ele trabalhasse para o pai dela. Que Sun não gostou da ideia, mas por amor, Jim aceitou e deu a ela um belo anel de noivado. Eles então se casaram e o tempo passou e ela sempre se sentia sozinha. Jim então deu um belo cachorro para ela para fazer companhia. E um dia Jim chegou em casa com uma roupa cheia de sangue e não disse o porquê. Sun ficou insistindo para saber o que aconteceu e Jim acabou empurrando ela. Sun lhe deu um tapa e Jim disse apenas que estava trabalhando para o pai dela. Com essa situação piorando, Sun resolveu ir para os Estados Unidos sozinha para se livrar do seu pai e do seu marido, comprando o passaporte sem ele saber, pois não estava feliz. Porém, teve uma surpresa no aeroporto. Seu marido estava disposto a ir com ela e recomeçar juntos uma nova vida nos Estados Unidos. E isso deixou Sun muito emocionada. Já o grupo que saiu para achar a caverna chegaram ao local, mas Charlie deu um jeito de escapar pelo seu vício e acabou em cima de uma casa de abelhas extremamente perigosas. Locke tentou ajudá-lo, mas ele saiu correndo para a caverna novamente e todos foram até lá. E Jake e Kate acabaram achando corpos de pessoas que estavam há anos lá em estado de conservação. Ao encherem as garrafas, perceberam que era melhor fazer abrigo dentro daquela caverna, pois era muito mais seguro. Jack e Kate voltaram para o acampamento para tentar convencer a todos, deixando Locke e Charlie na caverna. Assim que Jack chegou, Said disse sobre os problemas que Michael teve com Jim e sua opinião em saírem da praia. Sun, então, percebendo que precisava resolver o problema do seu marido, foi até Michael e revelou que sabia falar inglês. Ela contou que Jim só o atacou por causa do relógio que era do pai dela e era uma questão de honra para Jim, e pediu para Michael devolver o relógio para ele. Ele foi até lá, ameaçou Jim com um machado e disse para ele ficar longe do seu filho, soltando Jim das correntes. E Locke descobriu sobre o vício de Charlie e pediu para ele sua droga em troca do violão. E ele acabou aceitando e a caverna agora tinha novos moradores e era o começo de uma longa sobrevivência. Porém, Charlie nem conseguia tocar o violão por causa da abstinência e Locke o levou para dar uma volta, mas serviu de isca para Locke caçar um javali, que pediu sua droga de novo e Locke fez um trato: se ele pedisse 3 vezes, aí ele devolveria. Charlie era baixista da Drive Shaft, uma banda inglesa, e como estava fazendo muito sucesso, vivia em muita festa com mulheres e drogas. Mas o seu irmão, o vocalista Ian, agora tinha um grande contrato com uma gravadora. Apesar de Charlie achar que era excluído na própria banda, mas seu irmão prometeu aquele dia que iriam parar quando quisessem. A banda estava indo de vento em popa, mas Charlie achava que seu irmão estava roubando a atenção dele. Em outros shows, seu irmão estava se afundando em drogas e mulheres e nem aí pra banda, dizendo que ele era o cara da banda e Charlie apenas o baixista, sendo o momento que ele acabou se viciando em heroína. Anos depois, Charlie foi atrás do seu irmão, que agora tinha uma família, e se libertado do vício, mas Charlie queria voltar com a Drive Shaft
Porém, continuava viciado. Mas como seu irmão o rejeitou aquele dia, ele iria pegar o avião e foi assim que ele acabou na ilha. Charlie achou que Jack estava fazendo a mesma coisa com ele, o ignorando, e discutiu com ele dentro da caverna, que misteriosamente desabou, deixando Jack soterrado. E Charlie foi na praia buscar ajuda, e mesmo com um monte de pessoas ajudando, Charlie se sentia excluído mesmo assim, e foi de novo até Locke para pedir sua droga, sendo a segunda vez que fez isso. Locke então ainda não devolveu a droga, dizendo que ele precisava encontrar a luz, e Charlie se voluntariou para entrar no buraco para tentar salvar Jack. Sayid bolou um plano em sincronia para tentar ligar o transmissor, só que precisava de 3 pontos diferentes para isso, para ligarem ao mesmo tempo. Assim, Sayid, Kate e Sharon iriam ligar ao mesmo tempo, mas Sawyer acabou ficando com Kate para contar que Jack estava soterrado dentro da caverna, e ela saiu desesperada para encontrá-lo. Charlie entrou e acabou preso dentro da caverna com Jack, mas foi por causa dele que achou a luz, conseguindo sair por um outro local, e Charlie agora foi considerado herói pela galera. Sayid achou os sinais após triangular todos os 3 sinais ao mesmo tempo, mas na hora que ele iria fazer o contato com o transmissor, alguém bateu em sua cabeça e acabou desmaiando. Charlie não conseguiu suportar e pediu pela 3ª vez sua droga, e Locke devolveu, mas fez uma boa escolha, jogando a heroína fora para ficar livre do vício. Já Sawyer gostava de aplicar golpes e tentou aplicar em uma mulher, mostrando $150 mil para ela e dizendo que precisava do dobro para ficarem milionários em apenas uma semana. Ela então disse que poderia arrumar a grana com o marido dela, então foram jantar juntos. O marido estava desconfiado, mas Sawyer mostrou o dinheiro e pagou a conta com $100 e ainda iria deixar a maleta com $150 mil para o marido aquela noite para ele mudar de ideia. Porém, a grana nem era de Sawyer e sim de um agiota que estava no limite para matá-lo. Se ele não devolvesse a grana, era o seu fim. No dia seguinte, o esquema estava no papo. Era só pegar a grana e ir embora, mas Sawyer viu que o casal tinha um garoto e naquele momento desistiu de levar toda a grana e saiu da casa daquele casal. Naquela tarde, ele viu Bonnie mexendo em suas coisas e bateu no garoto. Bonnie foi até a caverna e só queria a bombinha de asma que estava na mochila dele para dar para sua irmã, pois ela estava com crise de asma e sem o seu remédio há vários dias. Jack foi até lá tentar falar com ele, mas sem sucesso. Depois Kate, que ele queria beijá-lo em troca, mas ela não aceitou e sabia que ele carregava uma carta que lia o tempo todo. Sawyer mostrou para ela e fez ler em voz alta, e a carta dizia que um garoto sabia que Sawyer tinha dormido com sua mãe, roubado o dinheiro de sua família, e seu pai ficou tão furioso que matou sua mãe e acabou desistindo bem na frente dele. O garoto fez uma promessa na carta que um dia iria buscar vingança por tudo que ele fez em sua vida. Então, naquele momento, Sawyer pediu beijo novamente e Kate não aceitou. Cheryl começou a ter crises e piorou, e Sayid então se ofereceu para tirar a informação de Sawyer, já que parte do seu trabalho no exército era interrogatório. Sayid então o atacou e depois o prendeu e começou a torturá-lo. E assim, depois de várias sessões e ameaçar furar um de seus olhos, ele disse a Sayid que iria contar, mas não para eles e para Kate. Ela foi até lá e ele de novo pediu um beijo, e dessa vez Kate aceitou, mas depois revelou que não estava com as bombinhas e só fez aquilo pois gostava de ser odiado. Sayid achou que ele estava mentindo e uma nova briga aconteceu. Sawyer acabou ferido no braço, acertando uma artéria, e nesse momento Jack teve que salvá-lo. Sharon teve a ajuda de Sam, que entendia de ervas medicinais, e ajudou com a asma com um remédio de eucalipto. Kate leu a carta de novo e percebeu que, na verdade, ele não recebeu aquela carta, e sim foi ele que a escreveu. Quando ele tinha 6 anos, o verdadeiro roubou toda a grana de sua família. Ele iria atrás dele, mas achou uma mulher linda com um marido rico aos 19 anos, e aplicou o mesmo golpe, se tornando quem gostaria de pegar. Sayid, se sentindo culpado, iria mapear uma parte da ilha e prometeu ficar sozinho pelas coisas que fez e ele tinha jurado nunca mais fazer em sua vida. Mas nessa sua caminhada, Sayid encontrou um cabo de energia elétrica no meio da mata e o seguiu, porém a selva estava cheia de armadilhas. Ele acabou caindo em uma, ficando pendurado e sendo capturado por alguém vindo da mata. Era uma mulher que o prendeu em seu abrigo e ficou perguntando sobre um tal de Alex, o torturando. Essa mulher era a mesma da transmissão que ele ouviu, e seu nome era Danielle Rousseau, dizendo que nesta ilha tinha outras pessoas que levaram o Alex, e perguntando a Sayid quem era a mulher da foto que ele carregava.
carregava. Ele explicou que o nome dela era Nadia, que ele teve que torturar para seu amigo e superior tirar informações sobre atentados do Irã. Mas Nadia conhecia Said desde criança, pois estudaram juntos, mas Said não imaginava que ela se tornaria uma bela mulher. Porém, ele precisou tirar informações de Nadia, que traiu seu país, mas ela, pelo jeito, não queria colaborar. Daniele queria saber o porquê ele saiu do grupo que estava, e Said revelou que fez algo ruim. Então Daniele mostrou a Said uma caixinha de música quebrada que fazia ela lembrar de Alex, e Said disse que poderia consertá-la. Rousseau o apagou e liberou suas mãos, e agora, enquanto ele consertava a caixinha de música, Daniele contou sobre os outros, as pessoas que andam pela floresta apagando e pegando pessoas. E Said consertou a caixinha de música de Daniele, que ficou feliz, e ele ficou com uma peça para tentar se salvar depois. Mas ela ouviu um barulho do lado de fora do abrigo e foi verificar, dizendo que aquele local não era mais seguro. Foi revelado que Nadia começou a gostar de Said, e ele também. Porém, seu amigo e superior pediu para Said matá-la, já que ela não contou nada há meses sobre os atentados. Said decidiu enganar os guardas e soltar Nadia, só que bem nesse momento seu amigo apareceu. Ele teve que atirar nele e ele não poderia ir com Nadia, pois seria um desertor, e fingiu uma fuga, atirando em sua própria perna, assim deixando Nadia fugir, ficando apenas com a foto dela. Said então aproveitou a chance de se soltar, pegar os mapas e sair da caverna, encontrando Daniele no meio da mata, ameaçando ela com uma arma. Porém, a arma dele estava sem munição e Daniele não atirou em Said, pois queria ele como companhia, já que ficar sozinha a deixou doente, revelando que Alex era seu filho, que foi levado pelos outros da ilha. Assim, deixou Said escapar. Já na praia, Hurley percebeu que todos estavam em um tédio total e precisavam se divertir de alguma forma, e já que acharam tacos e bolinhas de golfe, ele fez um campo para jogarem. Jack e Michael a princípio achou aquilo ridículo, mas logo já estavam jogando, e mais pessoas da praia foram chegando para se divertir. Até Sawyer apareceu, apostando contra Jack, mas todos estavam se divertindo menos o Walt, que estava mais interessado em aprender a lançar facas com Locke. E Said agora estava perdido na mata, não sabendo mais como voltar para a praia. Já Claire começou a ter pesadelos confusos e seguido de contrações fortes, segundo Jack, ela estava prestes a dar à luz. Sua história começou quando descobriu que estava grávida e o seu namorado Thomas já estava disposto a serem uma família, mesmo ela ainda tendo dúvidas. Ela então decidiu a ir a um vidente, que já sabia que ela estava grávida, mesmo ela tendo descobrido há 2 dias antes. Só que quando ele viu o futuro dela, devolveu o dinheiro e não queria contar o que iria acontecer com ela. Nesse momento, alguém na ilha tentou atacar Claire dormindo. Ela acordou desesperada, dizendo que alguém tinha uma faca querendo matá-la. Mas de volta à sua história, o namorado dela terminou com Claire dias depois, pois descobriu que ela não tinha tomado a pílula do dia seguinte. E na ilha, Jack não sabia se aquilo era real, se ela realmente viu alguém atacando ela ou apenas um pesadelo. Pensando nisso, Hurley começou a fazer uma lista das pessoas da ilha, descobrindo que tinha um tal de Ethan no meio que ele não lembrava. Voltando à história de Claire, ela foi até o vidente novamente. Ele dessa vez atendeu ela, só que dizia que se ela não cuidasse do seu próprio filho, algo ruim iria acontecer não só com ela, mas com várias pessoas. Ela não acreditou nele e foi embora, mesmo ele descobrindo o telefone dela e ligando para ela aquela noite para dar o aviso. Acontece que Claire iria dar o seu filho para adoção, e com um advogado já havia uma família que mostrou interesse, bem feliz em fazer isso. Ela só precisava assinar o contrato, só que nesse momento ela desistiu e foi falar com o vidente novamente, que disse qual era o seu plano. Ela iria voar de Sydney para Los Angeles, pois um casal estava a fim de adotá-lo por $12.000. Mas o vidente insistia que ela tinha que pegar o 815 da Oceanic, senão não funcionaria. Então, naquele momento, na ilha, conversando com Charlie, descobriu que o vidente sabia que o avião iria cair. Já Said conseguiu chegar à caverna e falou com Jack, dizendo para todos que eles não estavam sozinhos na ilha. E bem, agora Hurley apareceu dizendo que os nomes que ele escreveu na lista, uma pessoa não estava na lista de passageiros, e era justamente Ethan, que apareceu para Claire e Charlie na mata. Mais tarde, as suspeitas se confirmaram na caverna e Jack e Locke foram seguir os rastros, percebendo que este tal de Ethan levou tanto Claire quanto Charlie. Jack foi na frente e Locke fez um grupo para se juntarem a ele. E enquanto Jack lembrava do drama com seu pai quando ele teve que operar um paciente que entrou em óbito, seu pai naquele momento não podia estar ali. Estava
bêbado na sala de cirurgia. Isso rolou um processo no qual Jack não queria assinar para livrar o seu pai, mas dessa vez apelou pro sentimental. E Jack acabou assinando para o seu pai não perder a licença. Mas quando viu o marido da vítima chorando no pronto-socorro, ele decidiu seguir o processo. E ali no interrogatório, Jack descobriu que a paciente estava grávida. Então disse que seu pai foi quem causou a morte dela por estar embriagado e fez um procedimento que levou ela a óbito. De volta à ilha, eles seguiram os rastros de Charlie através das pistas que ele deixou, mas o grupo teve que se separar. Assim, Locke e Bonnie acabaram se conhecendo e quando começou a chover, Ethan atacou Jack, dizendo para ele parar de segui-lo, senão mataria um deles. Mais tarde, Kate e Jack acharam Charlie pendurado por cipó amarrado ao seu pescoço. Assim que o tiraram, ele não estava respirando e Jack teve que fazer massagem cardiopulmonar. E com esforço, Charlie voltou à vida, porém não sabia onde Claire estava. Segundo ele, não se lembrava de nada e eles só estavam atrás da mulher grávida. Já Locke e Bonnie continuaram seguindo os rastros, mas o que acharam na mata foi algo enterrado no chão. Já Kate estava colhendo frutas e Sawyer estava por perto quando acabaram descobrindo uma cachoeira e decidiram aproveitar. Mas no fundo do lago tinham pessoas do avião que não conseguiram se soltar e ficaram presas debaixo d'água. E lá tinha uma maleta que Kate disse que era dela. Mas assim que Sawyer pegou, percebeu que a maleta não era de Kate e ela ficou incomodada pela maleta ficar com ele. Kate também aplicava golpes em bancos quando fingia ser vítima, mas fazia parte do plano dos ladrões e se envolvia com eles, forçando ser a garota ingênua para entrar no cofre. Na verdade, assim que entraram, ela enganou até os bandidos, pois ela queria algo que estava dentro de um cofre em específico. E agora na ilha, quando tinha a oportunidade, tentava pegar a maleta, mas Sawyer não deixava. Ele estava com ela o tempo todo e estava tentando abrir. Até tentou jogar de cima de um penhasco, mas Kate pegou e saiu correndo. Sawyer não deixou, capturando a garota e a maleta, e queria saber o que tinha dentro dela. Só que Kate não contou. Já Sayid precisava traduzir os papéis em francês que pegou de Rousseau e pediu ajuda para Shannon, que entendia um pouco de francês, pois já morou em Saint-Tropez. E foi aí que começaram a se conhecer. Kate pediu ajuda para Jack, dizendo que tinha armas na maleta, mas a chave estava com o agente que ele enterrou. Jack então ajudou ela a desenterrar, mas tentou enganar Jack para ficar com a chave, mas Jack percebeu e pegou. Ele foi até Sawyer, ameaçando não dar mais remédios para tratar sua ferida. Assim, Jack conseguiu a maleta, abriu junto com ela e realmente tinha armas e um envelope com um avião de brinquedo, e Kate começou a chorar, dizendo que era do cara que ela matou. Já Shannon revelou a Sayid que as frases da francesa na verdade eram uma música que ela ficou repetindo em todas as páginas e cantou para Sayid para gerar ainda mais ciúmes em seu irmão Bonnie. Bonnie então foi até Sayid para pedir para ele ficar longe de sua irmã, que ela era assim mesmo, se envolvia com homens para poder tirar proveito. Mas Locke disse para ele para deixá-lo para lá, pois tinham encontrado coisa melhor, uma escotilha no meio da mata. Porém, por enquanto, só estavam olhando a escotilha, só que Bonnie queria contar isso para Shannon, e como Locke queria guardar segredo, o derrubou e o amarrou, deixando todo preso em uma corda e uma faca, e com o incentivo certo, ele conseguiria se soltar. Algumas horas depois, ele ouviu sua irmã pedindo ajuda na mata, e ela também estava amarrada, segundo ela, por Locke. Ele a soltou e correram para se esconder da criatura da floresta, e depois, andando pela selva, ele revelou a Shannon que acharam uma escotilha, mas ele ainda não podia mostrar para ela, e bem nesse momento foram atacados pela tal criatura que existe na ilha. Ele conseguiu escapar, mas Shannon não, e mais tarde ele encontrou na beira do riacho morta, e assim que ele voltou para o acampamento, atacou Locke imediatamente, mas na verdade ela estava viva este tempo todo e foi tudo uma alucinação. Sua história é que Bonnie era de família rica, sua irmã estava em Sydney com problemas com o relacionamento atual. Ele foi até lá, porém ao chegar foi ignorado pela sua própria irmã. Ele foi à polícia para denunciar um abuso, só que Bonnie não era irmão de verdade de Shannon, apenas de consideração. E como ele não tinha provas de abuso ou coisa do tipo, não podiam ajudar. Ele então foi até o namorado dela e ofereceu $50 mil para ele sair da vida de Shannon, e o cara aceitou. Só que quando Bonnie foi levar Shannon embora, era tudo uma armação. Na verdade, só queria pegar o dinheiro dele. Brian ainda bateu nele, assim Bonnie foi embora. No dia seguinte, no hotel, Shannon foi ver Bonnie, pois o tal atual namorado enganou ela e fugiu com a grana.
Bonnie sabia que era apaixonado por ela, mas ela estava bêbada apenas para aproveitar dele. Assim beijaram e passaram a noite juntos, mas no dia seguinte ela pediu para Bonnie ir embora, pois queria ficar sozinha. Agora na ilha, Bonnie, vendo que Sayid e ela estavam se envolvendo, continuava com ciúmes, mas dessa vez decidiu seguir Locke até a escotilha. Michael era um artista desempregado, mas tinha sonhos para criar o seu filho, mesmo não tendo dinheiro. Mas depois de 2 anos, a esposa de Michael, Susan, iria para Amsterdã, pois conseguia uma boa oportunidade de emprego, mas Michael não podia ir por causa de acreditar em sua arte. E como não eram casados, ela teria a guarda por ter um emprego fixo. Anos depois, ele tentou ligar para sua ex-esposa, que estava namorando o próprio chefe Brian, e Michael então queria ir para Amsterdã buscar o seu filho, só que acabou sofrendo um acidente e ficaria 1 ano de recuperação. Susan foi visitá-lo e pagaria todas as despesas médicas, mas com uma condição. Já que ele e Brian iriam se casar, Brian queria adotar Walt e, segundo ela, era a melhor decisão que ela poderia fazer. Michael ficou furioso, mas não teve jeito. Anos depois, eles se mudaram para a Austrália e lá Susan começou a passar mal. Walt viu um pássaro morrer na sua frente e nem esboçou reação, e 1 ano depois, Brian foi visitar Michael nos Estados Unidos. Foi lá para dizer que Susan morreu de uma doença no sangue, só que Brian, mesmo tendo adotá-lo, não queria mais ficar com Walt. Michael ficou ainda mais furioso com ele, mas Brian disse que o garoto era diferente, pois coisas aconteciam ao redor dele. Mas assim que Michael encontrou seu filho na Austrália, o garoto não o reconheceu. Nem sabia que Michael era seu pai e ficou confuso desse lance de ir embora para os Estados Unidos. Mas ele ficaria com Vincent e iria da Austrália para Nova York. Mas agora na ilha, Walt desapareceu. Michael estava atrás do seu filho pela mata e o garoto estava com Locke, ensinando ele a acertar um alvo com a faca. Michael não gostou da ideia e até rolou uma briga com Bonnie. Locke teve que separar e agora Michael queria que Locke ficasse longe do seu filho. E o Walt teria que ficar ao seu lado o tempo todo, e outra discussão rolou quando Walt foi falar com Locke e Michael de novo teve que falar para Locke ficar longe do seu filho. Nessa, o Walt, que agora não gostou e aproveitou uma oportunidade que teve para escapar de seu pai, fugindo junto com Vincent, seu cachorro, para a floresta, mas alguma coisa chamou a atenção do animal. Ele fugiu para a floresta e algo o pegou. Michael pediu ajuda para Locke para encontrar e assim rastrearam ele, achando a coleira de Vincent, descobrindo que um urso polar estava atacando Walt, que estava se escondendo atrás de uma gaiola de bambus. Porém, com a ajuda de Locke, Michael conseguiu salvar o seu filho e mais tarde mostrou ao Walt as cartas e desenhos que ele escrevia para Walt, mas que nunca chegaram até ele, passando um momento legal juntos de novo. Já Charlie estava lendo o diário de Claire e ela citou a Pedra Negra, a mesma que Sayid tinha ouvido a francesa dizer. E isso poderia significar alguma coisa. E Locke e Bonnie, atrás de Vincent na mata, acabaram achando Claire, que apareceu de repente como se nada tivesse acontecido. Ela estava assustada e quando tentaram falar com ela, simplesmente não lembrava de nada, nem de ninguém. Claire não sabe quem era o tal de Ethan que a levou, e nem que o avião que ela estava caiu. E mesmo Charlie, que era o seu melhor amigo, ela não conseguia lembrar. No entanto, todos estavam em dúvida se o tal Ethan estava manipulando Claire ou não. Charlie acreditava que não, mas ao sair para a mata com Jean, ele foi derrubado. E Ethan apareceu dizendo para Charlie que se ele não trouxesse Claire de volta, ele mataria várias pessoas por dia até que trouxesse a garota. Charlie tentou falar para os outros, mas estavam na dúvida sobre atacar Ethan ou não. Jack precisava tomar a decisão de usar as armas que estavam na maleta e por enquanto iriam ficar de guarda. Mas Bonnie acabou caindo no sono e não viu Ethan, ficando perdido na mata de novo, e quando voltou para a praia, eles tinham matado um sobrevivente, para provar que ele estava falando a verdade. Jack mostrou a Locke que tinha armas com munição. Charlie queria ir junto, mas não sabia usar uma arma. Jack então chamou Sayid, Sawyer e Kate, e iriam usar Claire como isca, e Charlie não gostou da ideia. O plano deu certo. Assim que começou a chover, Ethan apareceu. Começou a correr atrás de Claire, mas Jack o surpreendeu. Em uma luta no chão se iniciou e Jack conseguiu controlá-lo e dominá-lo. E foi o momento que iriam tirar informações dele. Mas Charlie apareceu, descarregou sua arma nele e na caverna ele não sentiu nenhum remorso depois. Charlie
Charlie acabou passando um tempo na Inglaterra sem grana e tentou aplicar um golpe em uma garota rica, Lucy, filha de um empresário milionário do ramo de impressoras. Assim que foram jantar juntos, Charlie foi sincero. Disse que a banda faliu e estava há um ano sem tocar e precisava de um emprego. Então o pai dela conseguiu para ele, mas o agiota no qual Charlie devia grana e drogas não queria saber de emprego nenhum, e sim dele roubando alguma coisa de valor para ele. Então o deixou sem droga no final de semana todo e no dia seguinte ele estava pronto para trabalhar, mas sofrendo com abstinência. Sabia que precisava roubar algo da casa dela e pegou uma medalha importante do pai dela, mas teve que aproveitar a carona que Lucy deu até o emprego. Porém, na apresentação da copiadora, Charlie começou a passar mal, passou vergonha, não sabendo mexer, e vomitou na copiadora. Quando foi falar com Lucy, ela sabia de tudo, pois quando ele estava no pronto-socorro, além da roupa toda vomitada, ele tinha roubado algo importante do pai dela. Expulsou Charlie de sua casa e de sua vida por não conseguir nem cuidar dele mesmo. Naquela noite na caverna, ele estava relembrando de tudo isso, mas Claire chegou para ele e disse que começou a lembrar do seu amigo e estava feliz por Charlie ter a protegido aquele dia. Sawyer sentiu na pele seu pai matando sua mãe e desistindo bem na sua frente quando ele estava debaixo da cama. Depois de velho, Sawyer tinha um conhecido que sabia do paradeiro do homem que queria matar, dando a foto e a localização para ele. Sawyer conseguiu uma arma para isso e seguiu até a barraca onde o cara vendia camarão. Ele pediu o camarão, mas não conseguiu matá-lo, indo tomar coragem líquida em um bar, onde encontrou o pai de Jack, que estava chorando as mágoas por não ser mais cirurgião. Porém, foi ele que incentivou Sawyer a fazer o que tinha que fazer na Austrália, e naquela noite chuvosa ele foi até o trailer, matou o cara e mostrou a ele a carta onde esse cara tinha acabado com sua vida. No entanto, naquele momento, nas últimas palavras do cara, Sawyer descobriu que, na verdade, ele foi enganado pelo seu comparsa para matar um cara que devia grana para ele e não tinha nada a ver com o cara da carta que ele estava buscando vingança. Sawyer sempre tinha pesadelos com isso, e naquela noite um porco invadiu sua barraca, destruiu ela por completo e ele foi até a mata atrás dele, mas não conseguiu pegá-lo. Mas agora era o seu objetivo. Jack guardou as armas, mas Sawyer não devolveu uma para ele, e ele ainda estava atrás do porco, que agora o atacou por trás sem piedade e o derrubou na lama, deixando Sawyer ainda mais furioso. Ele disse a Kate que iria caçar o porco mesmo sem saber caçar, mas Kate estava disposta a ajudá-lo se ela pudesse pegar qualquer coisa que ele tinha no acampamento. Então juntos foram atrás do tal porco. Eles acamparam uma noite fazendo uma fogueira e descobrindo que tinham algo em comum, pois ambos os dois já tinham matado um homem. Mas pela manhã o porco revirou todas as suas coisas e quando Locke apareceu, explicou para ele que às vezes pessoas voltam em outras vidas como animais, para livrá-los de alguma culpa. Então assim que Sawyer encontrou o porco, sabia o que fazer. Não o matou, pois era apenas um porco, indo devolver a arma para Jack, que disse a mesma frase que seu pai disse para ele no bar. E Sawyer percebeu que tinha conhecido o pai dele na Austrália quando estavam no bar bebendo. Jim estava prestes a se casar com Sun e seu pai perguntou para ele quais eram suas ambições e sonhos. Ele disse que queria ter um restaurante ou um hotel e o seu maior sonho era se casar com Sun. E isso fez o pai de Sun dar a permissão para ele, apesar de trabalhar para o pai dela. Ele prometeu à sua esposa que um dia teriam a lua de mel que sempre sonhavam. Mas agora ele foi promovido e recebeu uma tarefa: levar uma mensagem de seu sogro a um de seus clientes, para dizer a seguinte mensagem: que o Sr. Park estava muito descontente. Foi exatamente o que ele fez, entrou na casa do cliente e disse a mensagem, que ele ficou extremamente feliz pela mensagem e ainda deu o cachorro de presente, dizendo que não iria desapontar mais o Sr. Park. Mas não era bem essa mensagem que o Sr. Park queria, e o seu segurança iria mostrar como realmente se passava uma mensagem, pois chegaria lá e mataria o cliente. E para evitar que o cliente morresse, Jim encheu o cara de porrada para salvar a vida dele. E foi quando chegou em casa e disse a Jim que estava fazendo tudo isso para o pai dela. Porém, agora na praia, Jim era muito ciumento e ainda mais com ela ficar de biquíni na praia, já tentando cobri-la e gerando uma discussão. Michael queria separar, mas acabou tomando um tapa de Sun por intrometer na vida do casal. Jim estava fazendo uma jangada para sair da ilha com seu filho e Sun foi falar com ele, pedindo desculpas, pois estava tentando proteger Michael de Jim. E naquela noite a jangada de Michael pegou fogo
e agora estavam todo mundo achando que tinha sido Jin, pois estava com as mãos queimadas. Sawyer iria na jangada e na manhã seguinte ele encontrou Jin, acreditando no que ele tinha feito, o levou para a praia amarrado. E lá Michael, furioso, o encheu de porrada, e quando iria bater mais vezes nele, Sun revelou que falava inglês esse tempo todo, assustando várias pessoas que ainda não sabiam. E explicou que Jin estava tentando apagar o fogo, por isso estava com as mãos queimadas. E para encerrar a discussão, Locke disse que não eram os únicos que estavam na ilha, por isso não deveriam apontar os dedos. Mas Sun falar inglês só deixou Jin ainda mais furioso e levou suas coisas para outro lugar. No entanto, quem tinha atacado o fogo na jangada na verdade tinha sido o próprio Walt, pois segundo ele, dizendo para Locke, não queria mais se mudar e achava aquele lugar, a ilha, um novo lar. Mas agora Jin estava disposto a ajudar Michael a fazer a jangada, e Sayid e Shannon finalmente ficaram juntos. Hurley estava ajudando Michael e Jin a fazer a jangada, mas precisavam de baterias para mandar um sinal com o transmissor caso estivesse bem longe da ilha. A única pessoa que tinha baterias da ilha era Danielle, a francesa, mas Sayid não queria ir até lá, pois era muito perigoso, e os papéis que ele pegou dela não faziam sentido. Porém, Hurley ficou surpreso com os números que tinha nas anotações. Acontece que Hugo Hurley apostou a seguinte sequência de números: 4, 8, 15, 16, 23 e 42 na loteria, sendo o ganhador de 156 milhões de dólares. Ele ficou famoso na TV, mas por algum motivo os números eram de alguma forma amaldiçoados, pois ali dando entrevista, seu avô Tito acabou infartando. Mas isso não impediu Hurley de comprar um carrão e fazer uma surpresa para sua mãe, porém assim que chegou na mansão que comprou para ela, ela pisou em falso e acabou torcendo o tornozelo. E misteriosamente estava pegando fogo na casa, fora que a polícia achou que Hugo era um traficante e o prendeu. Hugo tinha alguns empreendimentos como fábrica de caixas e sapatos, mas ambas pegaram fogo misteriosamente. Hugo então descobriu que talvez a maré de azar poderia ser os números, antes de um cara no prédio cair pela janela. Hugo então foi até o manicômio atrás de Leonard, um amigo que passou juntos um tempo internado, e tentou falar com ele a respeito dos números que ele repetia o tempo todo. Ele disse a Leonard que usou os números para ganhar na loteria. Essa informação fez Lenny pirar, pois usar os números, segundo ele, causava uma maldição que poderia destruir tudo, e ele teve uma crise no hospício. Porém, ele mandou Hurley ir até um cara na Austrália, no qual foi com ele que ele conseguiu os números. Este cara foi com quem Lenny serviu no exército, mas apenas a mulher dele ainda estava viva. Ele também usou os números e teve sorte, mas junto uma maré inacreditável de azar. Só parou de ter azar depois que ele desistiu, colocando uma bala em sua cabeça. Então na ilha ele queria respostas e foi sozinho atrás da francesa, correndo perigos que se não fosse Jack, Sayid e Charlie, ele já teria morrido. Eles chegaram a uma ponte e Hugo atravessou primeiro e depois Charlie, mas a ponte acabou desabando. Jack e Sayid tiveram que dar a volta e no meio da mata Jack pisou em uma armadilha de Danielle e houve uma explosão que destruiu todo o acampamento de Rousseau, que ela fez justamente para que eles não a encontrassem. Mas Charlie e Hugo foram recebidos a tiros e os dois correram. Hugo deu de cara com Danielle apontando a arma para ele e Hugo só queria saber dos números e saber o porquê eram amaldiçoados. Danielle explicou que foi por causa dos números que ela e a equipe vieram parar na ilha, pois ouviram uma transmissão que só repetia esses números. Vieram investigar e depois disso nunca mais saíram da ilha, porém ela confirmou que os números eram realmente amaldiçoados. Isso foi alívio para Hugo, pois era isso que ele precisava ouvir. Dando um abraço em Danielle, em troca ela deu as baterias que precisavam. Assim o grupo se reuniu novamente e voltaram para o acampamento. Hugo tentou dizer a Charlie que acreditava que o avião caiu por causa dele e também tinha 156 milhões de dólares em sua conta, mas Charlie não acreditou e os mesmos números que eram amaldiçoados estavam na escotilha que Locke achou. Já Locke trabalhava em uma loja de departamentos de brinquedo quando uma mulher misteriosa foi vê-lo. Ela estava no estacionamento e Locke correu atrás dela, descobrindo depois que ela era sua mãe. Locke cresceu em um orfanato e por isso não conhecia, mas segundo ela, ele não tinha pai. Porém, ele foi atrás de um detetive que conseguiu informações do seu verdadeiro pai. Locke então foi até lá conhecê-lo e, diferente do que achava, não foi rejeitado. Pelo contrário, seu pai estava muito feliz em vê-lo e chamou até para caçar. Assim, desenvolveram um relacionamento muito bom de pai e filho, mas ele acabou descobrindo
descobrindo que seu pai precisava de um rim e estava na fila há anos. E foi assim que Loki aprendeu a atirar e compartilhou uma vida legal juntos. Decidido em ajudar o seu pai, Loki doou um de seus rins, mas quando acordou da cirurgia, seu pai tinha ido embora, descobrindo pela sua mãe que ele só fez isso para conseguir o rim. John ficou arrasado e foi até a casa de seu pai, mas foi completamente ignorado, e o seu pai pediu para tratá-lo como um estranho em sua casa. Na ilha, ele estava desesperado para abrir a escotilha, e uma das suas tentativas machucou a perna e não sentia a dor. Percebendo que sua perna estava voltando à condição de antes, isso fez ele ter pesadelos reais, até vendo Bonnie morto e ele de volta na cadeira de rodas. Mas saindo com Bonnie pela mata, acabaram achando um cadáver de um padre nigeriano e armado. Mas avançando pela mata, suas pernas falharam de vez e revelou a Bonnie que era paralítico antes de entrar no avião, e que foi a ilha que deu a ele a capacidade de andar, mas agora de alguma forma estava tirando isso dele. Só que mais tarde, em um penhasco, acharam um avião bimotor pendurado. Bonnie subiu até lá e descobriu que aquele padre era traficante de heroína, carregando a droga dentro de estátuas da Virgem Maria. Porém, Bonnie achou o rádio do avião e estava funcionando. Ele até conseguiu falar com alguém fora da ilha, mas o avião acabou desabando e Bonnie ficou gravemente ferido. Loki se esforçou e levou Bonnie até a caverna para Jack, e depois, lembrando do seu pai, começou a chorar na escotilha, quando de repente as luzes dentro da escotilha acenderam. Bonnie estava em estado grave e Jack precisava de todos os recursos que pudesse arrumar para salvá-lo. Kate teve que correr para a praia para pegar álcool de Sawyer, mas na volta se deparou com Claire tendo contrações na mata. Ela estava tendo bebê e Kate gritou por ajuda. Jim apareceu e ele teve que correr para a caverna para chamar Jack. Graças às traduções de Sam, ele disse que Claire ia ter o bebê, só que Jack não podia sair e enviou Charlie e Jim para ajudar Kate a fazer o parto com Claire. Jack não podia ir pois estava doando sangue para Bonnie, que acordou e revelou que caiu de um avião e que Loki e ele tinham achado uma escotilha, mas não era para contar para ninguém. A perna dele estava coagulando sangue doado, então seus esforços não estavam servindo, e a perna de Bonnie necrosou e Jack estava pensando em arrancá-la. Enquanto isso, Kate se esforçava para ajudar Claire e Jack iria fazer o procedimento em Bonnie, mas ele acordou e disse para Jack deixá-lo ir, pois aquilo não iria salvá-lo. E bem no momento em que o bebê de Claire nasceu, Bonnie não aguentou os ferimentos e acabou morrendo. Todos na ilha ficaram alegres pelo nascimento do filho de Claire, mas Jack contou a Shannon que o seu irmão tinha morrido. Ela chorou muito ao lado do corpo de seu irmão, mas para Jack não foi um acidente e sim, Bonnie foi assassinada, indo atrás de Loki, pois queria saber a verdade. Todos se reuniram na praia para se despedir de Bonnie. Loki apareceu para dizer que foi um acidente. Acharam um avião e ele tentou ajudar, mas acabou caindo. E Bonnie, na verdade, era um herói. Jack ficou furioso, foi para cima dele, mas todos separaram. E segundo Jack, ele estava mentindo, pois havia uma escotilha que ele não queria contar. Mas Jack não dormia há dias e precisava descansar, pois doou muito sangue. Sharon pediu a Said que fizesse algo, já que acreditava que Luke tinha matado seu irmão. Said então queria ver o tal avião com Luke e ele levou até lá, para mostrar que tinha realmente desabado de uma colina e estava cheio de heroína. Mas Said ainda não confiava em Loki, por estar carregando uma arma e não contar a ninguém. Loki deu a arma para ele e contou um segredo, que foi ele que acertou a cabeça dele quando queria achar a transmissão para sair fora da ilha. E explicou que só fez isso pois ninguém ainda tinha entendido o propósito daquela ilha. Said não entendeu muito bem, porém sabia que foi um acidente. Ele então foi falar com Shannon para dizer que realmente ele estava falando a verdade, mas ela ainda estava revoltada, então roubou as chaves da mala de Jack para pegar uma arma e buscar vingança contra Loki. Eles encontraram Shannon apontando a arma para ele no meio da mata e Said saltou para salvar Loki, pulando bem na hora que a bala passou de raspão em sua cabeça. Shannon agora precisava de um tempo para digerir o que fez e em troca de salvar sua vida, Said agora queria saber da tal escotilha
escotilha que ele achou. Já a jangada estava quase pronta e o professor Art disse que eles precisavam sair, pois as marés estavam ideal para eles chegarem à Antártica. No entanto, segundo Michael, eles ainda não estavam prontos, pois nem sabia ao certo quem iria na jangada. Já Jack descobriu sobre a escotilha junto com Sayid, e Locke escondeu deles por 3 semanas, pois estava tentando achar uma forma de abrir a escotilha. Jack realmente queria abri-la, mas para Sayid era uma péssima ideia, pois aquela escotilha não foi construída para ser aberta por fora. O clima na ilha ficou meio tenso, pois Kate e Sawyer queriam ir na jangada, mas só tinha uma vaga que Michael iria decidir, mas nessa quase envenenaram ele e todas as suspeitas eram para Sawyer. Mas ele revelou que Kate era uma fugitiva e ainda tinha pego o documento de outra garota que morreu na ilha para quando fosse resgatada não ir presa. Todos agora na ilha ficaram com o pé atrás com Kate por ela ter escondido esta informação, e quem iria na jangada era Sawyer. Já em uma manhã bem cedo na praia, Danielle apareceu. Foi avisar aos sobreviventes que os outros que moravam nesta ilha iriam chegar. Ela explicou que o seu barco com 6 pessoas encalhou na ilha 16 anos atrás. Ela estava grávida e acabou dando à luz a seu filho Alex, que algumas semanas depois os outros apareceram, mataram seus companheiros e levaram seu filho. E agora estavam voltando, pois tinha um novo bebê na ilha. Mas muitos duvidavam se realmente ela estava falando a verdade ou não, pois ainda tinha uma missão de colocar a jangada na água para buscar ajuda. Só que essa missão foi interrompida pela fumaça preta, que significava, segundo Danielle, que os outros estavam vindo. Locke então deu outra ideia, de esconderem todo mundo na escotilha. Para abri-la então precisavam de Danielle, que segundo ela sabia onde tinha dinamite. A única forma de abrirem aquela escotilha. O professor Art se voluntariou para ajudarem a pegar a dinamite, enquanto os outros ajudavam o pessoal da jangada a colocar ela na água. O grupo seguiu e começou a chover e de novo encontraram a tal criatura da mata, que ninguém sabe o que é. E depois de desaparecer, segundo Danielle, era um sistema de segurança da ilha. Um tempo depois, finalmente chegaram ao tal Rocha Negra, que era na verdade um navio do século XIX. Já Sam foi falar com Jim, que finalmente se desculparam. Fizeram as pazes e alguns escreveram uma carta que iria na jangada, caso fossem resgatados. E finalmente a jangada partiu, levantando as velas, e Michael, Walt, Sawyer e Jim foram em busca de serem resgatados. O pessoal da praia iriam se esconder nas cavernas e Jack e os outros chegaram ao navio. Danielle disse que já fez sua missão e foi embora, e Jack, Locke e Kate entraram para pegar as caixas de dinamite. O professor Art interrompeu enquanto eles saíam com a caixa de explosivo e afastou todos, dizendo que este estado que ela estava era muito sensível. Pegando uma dinamite na mão, enrolando com a camisa de Kate, porém ele mexeu demais e acabou explodindo na frente deles. O jeito agora era eles mesmos tentar tirar as dinamites e levarem até a escotilha. Já a jangada finalmente se distanciou da praia e ficaram surpresos que ninguém nunca tinha achado aquela ilha. Mas o plano deles agora era nunca mais voltar naquele lugar. Já a Danielle enganou Charlie querendo falar com Sayid, mas na verdade ela queria ficar a sós com Claire para justamente roubar o bebê dela. Quando descobriram, Sayid sabia que ela iria trocar o bebê com os outros em troca do seu filho. Charlie e Sayid foram atrás dela, mas pararam para descansar no avião bimotor, e lá Charlie descobriu que o avião estava cheio de heroína. E o grupo de Jack estava atravessando a mata com as mochilas cheias de dinamite, quando a criatura misteriosa da floresta começou a atacar. Locke queria vê-la de perto, quando de repente apareceu bem do seu lado. Ele então começou a correr e foi pego, mas Jack o segurou, levando ele juntos arrastando na mata até um buraco. Porém Jack ainda estava o segurando e Kate jogou uma dinamite que explodiu o local da criatura, que se revelou ser na verdade uma massa de fumaça negra que depois se dissipou. Eles continuaram andando até a noite cair. Locke disse a Jack que nada disso era um acidente, pois para eles foram trazidos até essa ilha por algum motivo e por isso sobreviveram, onde aí finalmente chegaram na escotilha para colocar as dinamites. Sayid e Charlie encontraram Danielle na praia, que ela que tinha feito a fogueira, e até então nada de outras pessoas aparecerem na ilha. Parecia que ela tinha pirado e enganado todo mundo para roubar o filho de Claire, mas ela disse que apenas daria o bebê em troca de Alex. Assim Sayid e Charlie recuperaram o bebê e voltaram para as cavernas. Na escotilha armaram os explosivos e iriam explodi-los, só precisavam
se afastar um pouco. Mas Hugo deixou a lanterna cair e viu os mesmos números amaldiçoados na escotilha. E pediu para Loki encarecidamente para não acender, pois aqueles números eram perigosos, mas ele não deu ouvidos e acendeu. Assim, a escotilha explodiu. Já na jangada, eles localizaram um sinal e, como estavam se afastando, decidiram atirar o sinalizador. O sinal voltou e estava se aproximando, e eles felizes, pois seriam resgatados. Porém, um pequeno barco apareceu. Não era um barco de resgate, e assim apenas um grupo de piratas, dizendo que ainda bem que encontraram eles, pois precisavam levar o garoto. Eles não entenderam muito bem, mas queriam levar Walt de qualquer jeito, e Sawyer tentou atirar nele. As luzes se apagaram e os integrantes levaram Walt e depois destruíram a jangada. A boa notícia para a ilha é que resgataram o bebê de Claire e Charlie ficou com uma das santinhas do avião. E agora finalmente conseguiram abrir a escotilha, mas pelo que parece um pouco complicado para descer. Terminando assim a primeira temporada de Lost, série de drama e mistério de 2004. E eu espero você no próximo vídeo.